Olá, gente, boa tarde, né? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. E antes de dar continuidade, semana passada tinha esse slide no próprio, também no vídeo, né, na gravação anterior, que é um convite, né, ao público em geral que nos assiste no YouTube para participar do nosso grupo de estudo, chamado Grupo de Estudos Tolteca, tá? Esse grupo, ele não tem, ele tem a ideia de ser um grupo de estudos mesmos, né? Aqui a gente está estudando 100, mas lá a gente estuda vários outros autores, alguns estão aqui no próprio slide, certo? E ele é um curso, ele é um mini curso, na verdade, ele tem um tempo, algumas aulas só, por quê? Porque como é um grupo de estudos, as pessoas que vão entrar novas, elas precisam se atualizar e se informar sobre algumas coisas para que elas entrem nesse grupo, porque esse grupo já existe há bastante tempo. Então, tem muitas formas, muitas expressões, as formas como nós atuamos, que talvez a pessoa possa se perder no meio daquilo ali. Então, ela vai ter informações para já entrar pronta para o grupo de estudos. A segunda coisa é que esse grupo ele não cobra nada, não é um cursinho, não tem nada, ele não tem fins lucrativos, né? Então, a princípio, é importante entender isso. Tipo assim, vai fazer esse mini curso, né? Aí depois vai ter um curso. Não. Ele é um curso, ele é, na verdade, um grupo fechado que a gente tem no WhatsApp, certo? Esse aqui é um estudo aberto, né? Que a gente faz e coloca no YouTube, mas o restante é tudo sempre fechado. Então, se você tiver interesse de, além de estudar o 100, e quiser conhecer outros autores e outras formas de pensar, esse é um convite. Aí em cima tem o e-mail, né? É que para mim aparece invertido, mas é serviço, né? Por favor, alguém lê para mim aí, só leia o texto, o e-mail, tá ao contrário. É ciência a serviço do ser. Isso. Então, é importante entender que é ciência, daí tem um segundo A, serviço sem ser cedilha. Porque na hora de mandar o e-mail, às vezes a pessoa não digita certo e o e-mail não chega. Então, isso é muito importante a pessoa se dar conta disso. Automaticamente, esse e-mail vai lá para a caixa de entrada do canal do meu marido, porque a gente é de 2, né? E ele vai lhe mandar uma confirmação e você vai ser colocado, anexado nesse grupo do WhatsApp, e, se eu não me engano, o estudo as inscrições vão até dia 1º de maio, e já começa no sábado, né? Então, quem tiver interesse pode participar sem problema nenhum. Eu acho que é suficiente, né, para todo mundo. Então, fique à vontade, né? E vai ser um prazer depois ter você aqui no Grupo Tolteca. Eu acho que vocês, né, vão achar muito interessante, pelo menos eu penso que quem participa acha bom. A gente aprendeu muito e mudou muita coisa sobre nós, né? Bom, então vamos lá, meninas. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 16, tá? Aqui no livro é a página 354. A gente parou no parágrafo 8, né? Deixa eu lembrar aqui o nome do capítulo da parte principal. Espera aí, que eu estou... o poder da santidade, né? Nós estamos no poder da santidade, só que a gente vai começar no parágrafo 9, né? Para encerrar essa parte. E aí é isso. Alguém quer ler ou quer que eu leia? Eu posso ler, Sara, se você não se importar. Fique à vontade, Kátia. Tá bom. No capítulo 9, né? É o parágrafo, né? Parágrafo, desculpe. Não, é porque eu também até hoje eu me confundo, mas eu já sei que o numerizão é parágrafo. Parágrafo, você está correta. Nunca entregaste ao Espírito Santo nenhum problema que ele não tenha resolvido para ti e nem jamais o farás. Nunca tentaste resolver sozinho coisa alguma que tivesse sucesso. Não é tempo de juntares esses fatos e extraíres deles algum sentido? Este é o ano para a aplicação das ideias que te foram dadas.
pois as ideias são forças poderosas para serem usadas e não para serem mantidas em vão. Elas já te provaram suficientemente o seu poder para que deposites nelas a tua fé e não em negá-las. Este ano, investe na verdade e deixa que ela trabalhe em paz. Tem fé naquele que tem fé em ti. Pensa no que realmente viste e ouviste e o reconheças. É possível estar sozinho como testemunhas como essas? Muito bom, né? Ó, nunca entregaste ao Espírito Santo nenhum problema que ele, né, está em maiúsculo, não tenha resolvido para ti e nem jamais o farás. Vocês já se deram conta disso, né? Ou seja, eu penso que quando a gente começa a trabalhar nessa linha, né, de pedir auxílio ao Espírito Santo, a gente entende que ele começa, que ele sempre esteve lá, né? Mas vamos dizer assim, que ele realmente começa a nos ajudar. É isso que vocês também percebem, sentem? Ou não? Sim. Sim? Olha, Sim, com certeza. aí fala assim, ó, nunca tentaste resolver sozinho coisa alguma que tivesse sucesso. Aí ele fala assim, ó, não é tempo de juntares esses fatos e extraíres deles algum sentido? Não foi dessa forma que a gente entendeu? Quando a gente começou a praticar essa entrega, né, fazer o trabalho do perdão, se conectar ao Espírito Santo, a gente entendeu que antes, quando a gente tentava, entre aspas, resolver sozinho, era com a mente do ego, não era assim? Aí parecia que não dava certo, não era? Não Aí, dava, não. oi? Resolver com a mente egóica não dá certo. Eu costumo dizer que o ego tem solução para tudo, mas não resolve nada. Pensa bem, né? Fala bem, né? É, Chora bastante, sofre bastante, mas no final, não tem sucesso. A gente continua se sentindo, como diria, defraudado, ou seja, abandonado, se sentindo separado. Não foi assim? Aí ele fala assim, aí ele diz para você assim, para nós, no caso, este é o ano para a aplicação das ideias que te foram dadas, pois as ideias são forças poderosas para serem usadas e não para serem mantidas em vão. Aqui eu vou dar uma surfada. Ideias aqui é a ideia da mente certa. Quando a gente entende a ideia da mente certa, ela se torna uma força poderosa para ser usada e não ficar lá. A gente podia, entendi essa ideia da mente certa e da mente errada, né? Porque não é muito difícil da gente entender isso, né? Realmente, da mente errada, a gente tem currículo suficiente. E aí a gente não aplica. Fica uma ideia em vão, não é? Então, ele está dizendo que deveríamos pensar sobre e usar essa ideia e colocá-la em prática para ela se tornar um poder, uma força poderosa, né? Aí ele fala assim: elas já te provaram suficientemente o seu poder para que deposite nelas a tua fé e não em negá-las. Este ano, investe na verdade e deixa que ela trabalhe em paz, né? Aí eu falo assim: tem fé naquele que tem fé em ti. Isso que é o mais legal. Eu acho que essa frase é muito legal. Por favor, Márcia. essa ideia também não pode ser os ensinamentos do livro? Também, sem problema. Né? Eu acho que pode caber também. Né? Eu entendi assim, que ao invés de você ficar só lendo, passando, você também pegar aquilo e começar a experienciar o que você está lendo, Sim, colocar em prática, sim, entendeu? viver aquilo, né? De uma forma real, né? Uhum. Não ter só é que para nós é difícil, porque a gente tem essa mente do ego, e aí falar de duas mentes diferentes, embora a mente do ego seja uma ilusão, fica difícil de falar, mas é bem isso mesmo, Márcia. Também dá para ser nesse mesmo padrão. Aí essa frase assim, ó, este ano investe na verdade e deixe que ela trabalhe em paz. Tem fé naquele que tem fé em ti. Né? A gente sempre acha que ele não tem a fé em nós, né? A gente não se acha merecedor, não é verdade? Por favor, Verdade. Kátia.
Eu quero fazer uma pergunta, Sara. Hum, Qual a maneira, né, para a gente, ou como ele diz aqui, tem fé naquele que tem fé em ti. Peraí, só um pouquinho. Investe, na verdade, desde que ela trabalhe em paz. Você pode explicar o que significa a frase desde que ela, a verdade, trabalhe em paz? O que que nós devemos fazer, né? ó, eu vou entender o seguinte. Eu vou poder explicar dessa forma, né? Não que isso seja o que a frase está querendo dizer. Existe a paz de Deus, né? Então, quando a gente começa a entender que existe essa paz de Deus, ou seja, que ela é algo real, né? Ou seja, quando a gente não se sente separado, a gente está numa sensação mais serena, a gente está se sentindo mais conectado a algo, né, dentro de nós, a gente está em paz. Então, significa dizer que devagar a verdade ela emerge, vamos dizer assim, né? Então, por isso que deixa que ela trabalhe em paz. É assim que eu falo, porque uma coisa leva a outra. Se você trabalha sobre si, você aprende coisas e você começa a entender o que é a verdade, né? E, ao mesmo tempo, essa verdade te traz paz. Então, é uma coisa que, né? Porque é um ciclo assim. É assim que eu entendi, Kátia. Não sei se é isso que daria para colocar dessa forma. Então, por isso que ele está falando, investe na verdade. Porque a verdade pode ser isso que a Márcia disse no início, as ideias que tem no livro. A princípio, elas são verdadeiras, senão, se elas não significassem nada quando a gente lê ou quando a gente estuda, a princípio a gente nem, né? Então, vamos dizer que a gente parte do pressuposto que as ideias que tem no livro são verdadeiras, ou é um ensinamento verdadeiro. Aí, o que a gente está dizendo? Deposita fé nela, e aí, ou seja, com elas, a paz de Deus, ou seja, ela vem e você trabalha nelas na paz de Deus. Por que acontece isso? Porque diminui o que? O sofrimento. Não é assim? Não foi conosco? Ou seja, a gente consegue encarar essas realidades que a gente tem, né? Que às vezes são realidades meio complexas, né? Não tão legais, né? Não tão bonitas de se ver, mas de uma outra maneira, né? Ó, pense no que realmente viste e ouviste e o reconheças. É possível estar sozinhos com testemunhas como essas, né? Ou seja, na ideia de estar presente o Espírito Santo, de estar presente o ser, né? Por isso que a gente não está sozinho. Isso são palavras, e eu penso que a gente sente isso devagar, de vez em quando, em alguns momentos. Não é sempre essa, né, essa coisa maravilhosa, pelo menos penso eu. Alguém quer mais fazer algum outro comentário sobre isso que a gente leu agora? Eu acho que também remete, Sara, a gente deixar de largar de mão o controle, né? Quando ele fala investe na verdade, deixa que ela trabalhe em paz, ou seja, larga o controle, deixa que isso aí vai caminhar com os próprios pés. Também um bom ponto de vista, porque aí a gente vai vendo que dentro de uma frase pode se abrir, né, a ideia, né? Porque a gente ainda precisa de palavras para poder entender. Não tem como. Não é tipo assim, né? Aquele cara que tem um pouco mais de consciência, o mestre fala uma frase, iluminei, né? Não é o nosso caso, né? Mas é bem isso mesmo. Também pode ser um ponto de vista bem interessante para agregar, né? Ao que a gente está conversando aqui. Podemos ir para o terceiro aqui? A recompensa do ensino? Alguém quer ler ou quer que eu leia? 3. Eu posso ler, mas estou meio rofinha. Tudo bem, vê aí se você consegue, senão eu dou continuidade. Vou botar aqui para um pouquinho mais distante. Vamos lá, 3, terceiro, né? A recompensa do ensino. Nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam e ensinam todo o tempo. Podes ter ensinado bem e, no entanto, ainda assim é possível que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. Se considerares o que ensinaste e como isso é alheio ao que pensavas que conhecias, serás compelido a reconhecer o teu professor. Não. É porque aqui quebra muito, entendeu? Aí, peraí. Reconhecer. Reconhecer o quê? Que o teu professor é isso? Isso. Junto. Que o teu professor veio.
Então, vamos lá, serás compelido a reconhecer que o teu professor veio de além do teu sistema de pensamento. Portanto, ele pôde olhá-lo de forma justa e percebê-lo como não sendo verdadeiro. Ele tem que ter feito isso com base em um sistema de pensamento muito diferente que não tem nada em comum com o teu. Pois certamente o que ele tem ensinado e o que tu tens ensinado através dele, nada tem em comum com o que ensinaste antes que ele viesse. E os resultados foram trazer paz aonde havia dor, e o sofrimento desapareceu para ser substituído pela alegria. Legal, né? Continua? Continua? Não, eu acho que tá bom aí, né? Agora é o Porque 2, né? seria o 2, ó. Nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam e ensinam o tempo todo. E aí, o que Isso vocês é muito entendem legal. dessa frase? Deixa eu voltar aqui. Essa frase, ela está querendo dizer que a nossa convivência no dia a dia, nós temos sempre a oportunidade de aprender com o outro, né? É nesse sentido? Sim. Nós estamos sempre aprendendo, se nós estivermos abertos para isso, né? Tá, mas agora vamos fazer um teatro. Se eu sou uma pessoa que, sei lá, eu vou fazer um que eu não sei bem, mas assim, a mãe tem a função de ensinar e educar o filho. Então, a princípio, a mãe seria a que está ensinando o filho, né? Então, ela estaria educando o filho. Mas aí depende quem é que dentro da mãe está educando, vocês estão entendendo? Então, ó, nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam e ensinam o tempo todo. Eu nem sei se eu devia ter usado dentro da mãe, gente, ninguém se sente aí ofendido, tá? Mas é que a mãe, entre aspas, é culpada, né? Então, vou fazer a brincadeira. Daí, assim, se uma pessoa trabalha sobre si, ela tenta melhorar como pessoa, a ideia dela vai ser também levar esse ensinamento para o filho, né? Não é assim? Ou seja, na verdade, isso é sempre a intenção é essa, mas quando a mãe ou a pessoa não entende que ela tem ego, que ela precisa polir essa parte, ela vai ensinar daquele jeito, do jeito que vem na mente, do jeito que ela acha que é que funciona o mundo. Ela está ensinando. Por isso que fala, nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam e ensinam o tempo todo. Aí também podemos pegar um inverso. Às vezes nós estamos lá de boa, na paz de Deus, e vem uma pessoa em nossa direção que está doido da cabeça, como eu digo, está no momento insano dele. Ela também pode nos ensinar, não é? Sim, concordo. Entende? Então, é isso que eu quero dizer. Essa troca, ela existe. O ensinamento vai ser mais verdadeiro ou melhor de acordo com a consciência de quem está ensinando e de quem está recebendo o ensinamento. Então, por isso que eu entendo essa frase dessa forma. Deu para ficar exemplo claro ou ficou eu entendi também que aí, né, o que ele quis dizer, por exemplo, nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam e ensinam o tempo todo, que não é só aquela ensinar de educar, mas o ensinar, por exemplo, diante de uma situação, a sua reação que você vai ter diante daquela situação vai ensinar a pessoa que está recebendo. Sim. Né? No caso de uma criança, ela vai aprender com aquela reação da mãe. Então, Sim. eu acho que é isso que ele está querendo dizer quando ele diz ensinam e ensinam todo o tempo. Hoje a gente pode dizer, sim, só para que a gente pode ensinar o tempo todo, tanto a nós mesmos, no sentido de melhorarmos, né? Porque a gente tem que estar na presença com a ajuda do Espírito Santo, como ajudar o próximo quando nós estamos na paz de Deus, ou na presença, como a gente fala. Então, essa frase ela abre todo esse leque para a gente entender que o fato de nós convivermos um com o outro, estamos sempre aprendendo e ensinando, ou ensinando, né, ou aprendendo, dá na mesma, né? E não só verbal, mas emocional, sim, né? Tudo. Eu diria até energeticamente. Isso. Né? Porque você passa aquilo para a criança, não é verdade? Ou precisa muito, não. Chega um colega de trabalho meio passado, né? Porque teve seus problemas, não estou falando que ninguém
E ele entra, às vezes, no ambiente, dependendo da forma que ele entrar, ele já deixou a marca dele. Então, aí ele está nos ensinando, porque às vezes a gente sente dentro, pela respiração, até pelo cheiro da pessoa, que ela não está bem. Então, aí nessa hora é a hora de você olhar para dentro de você e se manter na paz de Deus, para quem sabe ajudar ele, né? Ou ajudar a si mesmo. Seria nessa ideia. Por favor, Nerilene. Não, essa frase me fez lembrar uma frasezinha que eu gosto dela. Diz, somos aprendizes do universo, né? Então, essa questão, e nós estamos aqui para aprender, né? Não é como a Márcia fala, não tô vendo aquela visão do aprendiz intelectual, do ensinar, não. É o que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo a nos observar e já estamos naquela fase que toda experiência de vida para nós é um aprendizado. A gente já não está naquela mente de ver os problemas da vida como sofrimento, mas sim como oportunidade de aprendizado, né? Como você falou, uma pessoa desequilibrada chega até você de forma não planejada, né? Então, é uma oportunidade de aprendizado ali, né? É uma oportunidade de você manter um equilíbrio, é uma oportunidade. Então, na verdade, somos eternos aprendizes, ou seja, estamos aprendendo sempre, aprendendo, e quem tiver olho para ver, ouvido para ouvir, e tiver com o coração aberto, também vai estar convivendo conosco, né? Vai estar aprendendo, né? Então, essa troca, na verdade, a nossa experiência na Terra é isso aqui, né? É um processo de aprendizado constante, de convivência, de autoconhecimento, né? Você está ensinando inconscientemente, você está ensinando ao outro, né? E é por isso que é interessante quando a gente se preocupa em se melhorar, né? Nós estamos fazendo um bem grandioso para nós e para o próximo, né? Porque a gente já sabe muito bem que aquele negócio de ficar querendo que as pessoas mudem, e a gente só na base do intelecto ali, falando no ouvido dela, que ela tem que mudar, papapá, isso não adianta. Então, nós já devemos trabalhar já de forma diferente, que é a questão do exemplo mesmo, e vivenciar isso, né? Que isto aí está na nossa energia, é o que ensina o Joe Dispenza, é o Ho Oponopono, né? Isso aí já vai fazer parte da nossa energia, como a Márcia falou aí, e que você vai estar ensinando. E você já está mais aberto também em aprender, né? Você vai já estar mais aberto a aprender. Então, isso aí é um processo constante, né? Isso é muito interessante, essa frase. Gostei. Com certeza. Mas antes a gente não entendia assim, né? Não. Né? A gente se achava dono da verdade. Aí que a gente começa a entender, né? Que a verdade não é assim, né? Ela é diferente da forma que a gente pensava antes. Pelo menos é isso que eu penso. A Adelina aí, ó. Por favor, Adelina. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. A gente está constantemente aprendendo, né? E aí tem horas que tem eventos assim que pelo menos eu vivo, que aí eu fico pensando, quando é que eu vou aprender de verdade? Hoje de manhã mesmo eu passei uma situação que eu me desequilibrei com o senhor, sabe, no supermercado. Gente, eu me desequilibrei com o homem. Em 5 segundos, assim, eu me desequilibrei. E aí eu fiquei indignada comigo, não fiquei indignada com ele, sabe? Eu fiquei indignada comigo. Eu tô assim numa fase que quando eu cometo algo que eu vejo que eu não deveria ter cometido, eu fico muito indignada comigo. Eu fico muito magoada comigo. Aí a irritação fica maior ainda, porque eu fico irritada com a situação e fico frustrada e indignada com a minha reação, porque eu vejo que eu ainda estou reagindo, eu não busco Espírito Santo, eu não busco, ai meu Deus do céu. Enfim, né?
E aí eu fico me perguntando, eu saí da situação rápido, porque eu vi que eu estava muito irritada. Eu saí da situação rápido, fui para o outro ponto do supermercado. Aí lá eu respirei. Eu falei, o que aconteceu com você? Por que que algo tão simples te irritou tanto? O que está acontecendo, né? Por que que você aprende tanto e na hora de colocar em prática você não está colocando? E aquilo ficou, sabe? Ficou um tempo na minha cabeça, até que eu peguei uma amiga para ir em algum lugar e eu contei para ela. Eu precisava pôr aquilo para fora, né? Então eu tô aqui colocando para vocês também, para colocar isso para fora. Aí depois analisando, eu compreendi mais ou menos o que aconteceu. É que assim, eu trago dentro de mim uma indignação pela forma como eu sou tratada, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, ou eu sou negligenciada totalmente dos meus direitos, principalmente quando eu saio na rua, quando eu vou em algum lugar, sempre não tem uma adaptação necessária, é eu que tenho que me virar para poder estar no local, estar nas situações, estar convivendo socialmente, isso há anos, né? Então, eu acho que isso vai acumulando essa sua indignação interior, ela vai acumulando, e você sempre tem que ser a boazinha, né? Você sempre tem que ser a educada, a que entende, a que compreende. E aí, nessa situação, eu estava vindo de ré com a minha cadeira, que eu fui no mercado, eu gosto de ir com a cadeira motorizada, e eu indo de ré, porque não dava para me contornar com a cadeira, e o homem não olhava para mim, que eu estava indo de ré. E eu indo bem devagarinho para ver se ele via, para ele sair, para eu poder virar. Só que para o lado que eu tinha que virar foi o lado que ele virou. Aí eu virei para ele e eu falei assim, eu vou para esse lado daí. Eu já estava indignada porque ele não estava me olhando. Como é que você vê uma cadeira enorme indo de ré na sua direção e você não olha para a pessoa? Então eu senti que aquilo ali já me magoou. Tipo assim, ele não está me percebendo, ele está fingindo que eu não estou aqui. É o meu ego que gritou ali, sabe? Aí eu vou de ré, eu falei, eu vou para esse lado aí. Aí ele fala alto comigo, ele fala gritando. Você não fala para onde vai? Ah, pronto, gatilhou a louca. Eu falei, o senhor também nem olha para minha cara para poder falar alguma coisa, o senhor está fingindo que eu não existo. Aí pronto, comecei a bater boca com o homem, acredita? Que coisa ridícula. Aí ele, você tem que falar para onde que você vai. Meu senhor, o senhor não tem a capacidade de olhar para mim. O senhor está vendo que eu estou manobrando com a cadeira. O senhor não tem a capacidade de olhar para mim. E o senhor vem com ignorância. O senhor acha que eu vou lhe atropelar? Eu não sou cega. Aí eu parti para a grosseria, né? Eu sou aleijada, eu não sou cega ainda. Você é muito grossa. Eu falei, vai para o inferno. Acredita que eu mandei o homem para o inferno, gente. Gente, cadê o equilíbrio dessa pessoa? Totalmente sem equilíbrio, totalmente. E aí eu tô vendo, é o meu ego que foi ferido porque ele falou grosso comigo, ele falou alto comigo. E eu acho que eu sou muito resistente, principalmente ao homem falar alto comigo. Eu tenho isso lá, aí, né? o masculino falando comigo em voz alta no lugar público, o fato dele fingir que não me viu, né? Então é meu ego. E essa questão mesmo de eu sempre ter que estar me adaptando às situações, sabe? Que nem ele se irritou porque eu falei na mesma altura que ele. E eu sou uma mulher e eu sou cadeirante, eu tinha que dizer, ai, desculpa, moço, eu queria ir para esse ladinho aí, desculpa, não quis incomodar. Só que chega uma hora que você está cansada, sabe? De ser a boazinha, de ser a educadinha, e as pessoas não te chegam. Gente, isso era 9 horas da manhã, eu estava tranquila, comprando um pãozinho. Para ver que, no fundo, existe um vulcão dentro, não sei de vocês, mas eu percebi, dentro de mim existe um vulcão de inconformações, inconformações mesmo, que fica ali guardadinho. E aí alguém vai lá, aperta o botãozinho e explode.
Aí eu falei, quando que eu vou melhorar nesse sentido, né? Mas essa situação, embora desagradável, embora triste, depois eu fiquei fazendo Ho'oponopono, depois mentalmente eu pedi desculpa pro homem, sabe? Porque não tem nada a ver, não é ele. Ele também devia não estar num dia bom, ele também devia estar com os problemas dele, por isso que ele nem me enxergou mesmo, né? É aquela coisa, ele estava no universo dele e eu estava no meu, né? Cada um tem o seu universo. Ah, mas só aparecem essas verdades todas depois. O que é ruim é isso. Mas é isso, meninas. Desculpa aí eu falar demais, mas eu acho que calhou, né? A gente está aprendendo constantemente com todas as situações. E é nas situações mais difíceis, mais complicadas, aquelas que mostram a nossa, o quanto a gente ainda é feroz, essas é que nos ensinam mesmo, né? O quanto a gente ainda tem que evoluir. É isso, gratidão. É bem isso daí, né? Aí, ó, todas as pessoas ensinam. Você ganhou o pão nosso de cada dia hoje. Pensa Então assim. começou cedo. Você foi comprar o pãozinho e ele veio em duas formas. Veio do alto, né? E veio da forma. Mas, assim, é bem isso mesmo. É incrível quando a gente... É que isso é incrível por duas situações. Primeiro, porque você deve agradecer que hoje você já sabe que isso é o ego. Porque antes você pensaria que era você. E isso é a coisa mais incrível que existe, né? Ou seja, é uma coisa que eu não sei, depois que eu aprendi, né? Porque, lógico, que é horrível quando a gente sai da casinha na insanidade, ainda mais externamente, né? Aí parece que todo mundo estava vendo, né? Aí parece que a gente estava no palco, né? Mas, na verdade, é todos os outros egos sentados no teatro, lá, fulano da loucura, esse aí, né? Entendeu? E aí eles começam a torcer e a gente se sente horrível. Isso vamos dizer assim, acontece, né? Só que antes acontecia e a gente ficava 1 mês ou 2 meses, ou ia até para a televisão falar que o homem não entende que eu estava querendo dar uma ré, né? Eu não estou falando que foi bom, não estou falando que eu não entendo que realmente, né, ter uma deficiência, né, não é a coisa mais prazerosa, mas o que eu falo é que embola mais um monte de coisas, né? E isso eu acho incrível. Penso eu que isso é libertador, por quê? Porque hoje, mesmo você tendo esquecido de si mesmo por alguns minutos, você voltou à sanidade e já entendeu que viver dessa forma ou agir da forma que você agiu com aquele senhor no mercado ou com qualquer outra pessoa não vai te levar a lugar nenhum. E isso que eu acho a coisa mais incrível que tem. Não sei se você já pensou sobre isso, né? E outra coisa, meu microfone está caindo aqui, gente, eu estou brigando com ele. E outra coisa, aquele senhor, ele não estava te vendo. Tem que entender que as pessoas andam dormindo. É assim que a pessoa atropela alguém, é assim que a pessoa sofre muito dos acidentes que nós sofremos, é porque a gente está dormindo. Tá? Entenda isso. Eu penso que ele não estava te vendo. E aí, de repente, ele foi acordado pela sua voz, e às vezes a sua voz podia já estar um pouco, né, um pouquinho assim. Aí o que veio para ele, o que voltou quando ele se tornou meio, entre aspas, consciente, foi a fúria com a fúria. Isso aí é a fúria que a gente tem dentro, né? Eu falo porque eu brigo com a minha bastante aqui dentro. E a gente nunca se deu conta como a gente é furioso, como a gente é violento, como a gente é perigoso, né? Contra si e contra o próximo. Era isso. Se a Adelina quiser falar mais alguma coisa, ou se alguém isso quiser... mesmo. Eu quero chegar num momento que eu não faça isso, né? Porque eu me sinto muito mal depois, assim. Sim, Mas sim. eu tenho que ter paciência, porque eu sou ser humano e tenho esse poço dentro de mim de ego e de preconceitos sofridos ao longo de tanto tempo que vai, né? Eu senti que é isso. São emoções que estão ali guardadas, doídas, e que ele apertou o gatilho, mas eu não queria mais agir dessa forma, né? Queria usar mesmo, aprender a usar a centralidade nessas horas. Eu sinto inútil todo o meu aprendizado num momento como esse, né? Me cobro demais também. Não é Mas inútil, não é inútil.
Eu já vou deixar as suas amigas, seus colegas falarem, não é inútil. Lembra, você há um ano atrás ou há meses atrás não sabia disso. E você sabe agora. Você já, mesmo, era capaz de você ter batido no homem, ou ter falado palavras piores para ele e saído mais furiosa do mercado. Você ainda foi buscar se concentrar, se voltar a si mesmo. Isso aí é mérito seu, do seu ensinamento, do seu trabalho. Lógico que é horrível, né? Eu não estou negando o seu e de qualquer outro, né? Mas pensa bem, você devia dar parabéns para você. Eu dou parabéns para mim, mesmo. Eu passei por isso aí, mas agora quando viajei, eu tive essa mesma sensação por uma coisa idiota. Mas eu fiquei me cobrando e para dormir foi difícil, foi muito ho'oponopono, porque eu fui dormir com um negócio na mente, né? E demorou um dia para passar, mas passou. E era também uma bobagem. Não é bobagem, é que na hora o ego dá muita importância, né? Eu não estou falando que, né, toda a sua situação com relação à sua cadeira, etc. Mas o restante todo é mais do ego do que da verdade ali, da realidade que está acontecendo. Não vale a pena você reagir dessa forma, né? Não vale a pena, não resolve a situação, não resolve nada, não vale a pena. Não vale mesmo. É automático, assim, é um leão que surge e chuta o pau da barraca e não quer nem saber na condição, né? É horrível, algo que toma... E é isso que você agora, a gente entende com uma atitude como a sua, ou outras parecidas que todos nós já tivemos, que somos capazes de matar o próximo num momento desse. Sim, se eu não saísse de perto dele, a gente ia bater boca feio mesmo. Eu peguei e saí de perto dele, fui para outra ponta do mercado para ficar batendo boca com ele, entendeu? E aí, por exemplo, vamos supor que acontecesse uma tragédia, não no seu caso, mas outras, aí depois você fala assim, gente, onde eu estava? É assim né? mesmo que acontece. Exatamente. É bem assim. Obrigada, Sara. Tá. Neirilene, por favor. Achei muito legal essa colocação aí da Adelina, né? Colocando sua dificuldade, né? Que todos nós temos. Mas voltando àquela frasezinha, somos aprendizes do universo. Então, ter essa consciência que o aprendiz tem hora que ele acerta, tem hora que ele erra, né? E no momentos que nós erramos, nós devemos ter a humildade de olhar para nós com carinho, né? Com amor. E você já percebeu onde é que está o ponto fraco? Você falou que são coisinhas que estão lá, né? Devido à sua deficiência, né? Questão do homem, né? As feridinhas que estão lá guardadas, que estourou aí neste momento. Mas tem que agradecer porque estourou, né? Se estourou, você teve oportunidade de se conhecer. Se você teve oportunidade de conhecer e já tem o conhecimento que tem intelectual, é a oportunidade de amorosamente se corrigir, né? E você já buscou a Ho'oponopono, porque se nós não convivemos, né, se nós não nos relacionamos no nosso dia a dia, com uma frasezinha aqui, nós já aprendemos que todas as pessoas ensinam, e ensina com o tempo. Esse senhor foi um professor para você. Ele teve a oportunidade de mostrar uma das as tuas feridinhas, né? Que precisam ser corrigidas, né? E assim somos nós. Então, graças a Deus, como a Sara falou, você já tem um olhar diferente para essa situação. Você já detectou o seu ponto fraco, já teve a humildade de buscar o Ho'oponopono, né? E sempre fazendo isso, se observando, daqui um dia você vai estar 10. A pessoa pode estourar perto de você, você mantém o equilíbrio, né? Meus parabéns, Adelina. Mas, e aí, vamos crescendo, querida, vamos crescendo. Faz parte. Quem está aqui no planeta Terra, né, nessa escolona. Somos aprendizes do universo. Um abraço, querida. Um abraço, gratidão. Muito bom. Vamos lá. Podes ter ensinado bem, e, no entanto, ainda assim é possível
que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. Se considerares o que ensinaste e como isso é alheio ao que pensavas que conhecias, serás compelido a reconhecer que o teu professor veio de além do teu sistema de pensamento. Né? E aí? O que vocês entenderam disso? Ó, podes ter ensinado bem. No entanto, ainda é possível que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. O consolador aqui é o Espírito Santo. Né? Então, às vezes, a gente até, né, tentava ser uma boa pessoa e ser o melhor, uma boa versão de nós mesmos, mas acontecia sempre que a gente caía de novo, né? Aí ele fala assim, pode ter ensinado bem, no entanto, ainda assim é possível que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. Se considerares o que ensinaste e como isso é alheio ao que pensavas que conhecias, né? Serás compelido a reconhecer que o teu professor veio de além do seu sistema de pensamento. Porque antes a gente podia pensar bonito, mas não dava certo. Por favor, Márcia. Você sabe para onde eu fui remetida com esse pode ter ensinado bem, e, no entanto, ainda assim é possível que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. Sabe para onde eu fui? Eu viajei aí nesse item aí. Sabe quando alguém está precisando, ou está bem no buraco, precisando de uma palavra, de que alguém fale alguma coisa, aí você vai lá, não é assim, olha, vê por outro lado, mas você, no fundo, você está sentindo a tristeza daquela pessoa, você está sofrendo com aquela pessoa. Não sei se é isso, tá, gente? Foi o que bateu aqui. E você, quando ele diz... não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu ensinamento. Você está ensinando, mas você não está absorvendo aquilo que você está falando para a pessoa, você está absorvendo o sofrimento dela. Entendeu? Foi assim que chegou, não sei. Também. Pode ser, eu pegar, entendi. Você É mais do mesmo. sai de você e vai por dentro da outra pessoa e sofre com ela sem aproveitar o ensinamento que você tem. Né? Que, na verdade, seria pegar a sua paz e entregar para aquela pessoa para que ela se sinta bem. Seria isso? Mas em paz, né? Não é só pegar, né? Tá entendendo? Pegar no sentido assim, de transmitir a sua paz pelo seu ensinamento para aquela pessoa. É isso que você quis dizer? Isso. Também, pode ser nesse ponto de vista. Eu acho que encaixa também. Né? Ó, se considerares que o que ensinaste e como isso é alheio ao que pensavas que conhecias, né? Daí pode ser mais ou menos esse exemplo que você deu, serás compelido a reconhecer que o teu professor veio de além do teu sistema de pensamento. Portanto, ele, né, o professor, pode olhá-lo de forma justa e percebê-lo como não sendo verdadeiro. Né? Aí, ele tem que ter feito isso com base em um sistema de pensamento muito diferente, que não tem nada em comum com o teu. Pois, certamente, o que ele tem ensinado e o que tu tens ensinado através dele, nada tem a ver em comum com o que ensinaste antes que ele viesse. Né? É assim, gente, pelo menos é o que eu penso, né? Nós antes e eu ainda em parte, mas assim, hoje nós já temos uma ideia desse autoconhecimento de uma forma mais prática. Então, antes nós sabíamos muitas coisas. Podíamos falar sobre o céu, a terra, né, e sobre essa ideia de autoconhecimento, mas pouca prática, né? Então, aí hoje, pelo que eu estou entendendo, o que ele está querendo dizer para nós, que a partir de que a gente comece a trabalhar, a fazer esse trabalho de ligação com o Espírito Santo, com o ser, e comece a perdoar, e comece a se tornar essa pessoa a melhor versão da gente mesmo, ou trabalhar nisso que se chama impecabilidade, nós começamos a perceber isso que está sendo falado aqui nessa frase. Ou seja, ele tem que ter feito isso com base em um sistema de pensamento muito diferente. Ou seja, tudo que nós aprendemos agora, ou conseguimos perceber agora, não foi com o sistema de pensamento antigo que a gente tinha, mesmo que a gente tivesse certos conhecimentos sobre algumas coisas.
que não tem nada em comum com o teu, pois certamente o que ele tem ensinado e o que tu tens enviado através dele, nada tem em comum com o que ensinaste antes que ele viesse. Por favor, Kátia. Achei bem interessante, né, o assunto que ela trouxe, né? E a Sara falou, né? Tá todo mundo dormindo, né? E é verdade mesmo. Eu fico olhando assim, como o ser humano, né? A gente se acha humano, né? Ainda está preso nas suas próprias crenças, né? Ah, e reativo, né? Eu tenho que responder. No caso da nossa amiga, eu entendi que ela quis se defender, né? E buscar os direitos dela, né? Aí já estava ativada, né? Tá, eu vou trazer para mim a situação agora, né? O que eu venho fazendo? Primeiro, quando vem alguma pessoa aqui, ou quando eu vou sair para ir ali no mercadinho, né? Fazer minha caminhada, eu vou todo dia lá e compro uma coisa para poder ir todo dia. Eu já saio de casa sabendo que eu vou encontrar com pessoas, com carro, com bicho, com gente, com tudo, né? Eu já estou treinando dessa maneira, assim. E assim, eu entro no mercado, aí uma pessoa está olhando para cá, a outra está falando com outra, a outra está batendo na criança, porque é doce, está chorando, e eu fico quieta, assim, eu fico observando, né? Eu fico fazendo o que eu preciso fazer, eu vou lá buscar minha fruta, mas eu fico sentindo o que está acontecendo ao meu entorno. E aí eu começo a perceber a briga do outro. E esses dias aconteceu, muito interessante, que esses dias que eu estou falando foi hoje, né? Tinha uma pessoa que eu conheço, ela tem 80 e poucos anos, a mulher, sabe? Ela mora aqui na rua, e o rapaz chegou para ela e falou assim, além de doida, tá cega? E ela já começou a tremer, sabe? Aí eu pensei, né? Assim, não deu nem tempo de pensar muito, eu só senti. Eu me aproximei dela, me aproximei dele e falei, bom dia, sim. Aí ele, bom dia, ela é o que sua? Eu digo, minha avó. E o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está com pressa? Ela pode esperar, né, vó? Aí a mulher se agarrou em mim, assim, sabe? E disse, olhando como quem diz, eu não conheço essa neta, mas tudo bem, eu vou me agarrar nessa mesmo, entende? Aí eu disse, olha, se o senhor está apressado, o senhor pode passar à frente, não tem problema. Daí veio o dono do mercado e falou, não, mas acontece que ela é idosa. É o senhor quem tem que esperar ela. O senhor está entendendo? Se o senhor não está gostando, o dono do mercado falando, se o senhor não está gostando, que ela está demorando, o senhor vai comprar no outro mercado, porque eu quero que ela venha comprar aqui. Eu fiquei calada, abracei a mulher, assim, botei a mão no ombro dela, né, e ela me segura, que ela começou a ficar com medo, né, que a voz de um homem, a voz dos homens é uma voz mais potente, mais forte, né, e eu vi ali como é realmente isso que a Sara fala, que vocês falaram, que e tá dormindo mesmo, sabe? Então, eu trago isso também para a minha casa. Por exemplo, né, minha família, que convive mais próximo aqui de mim, quando vem aqui, vem na velocidade dela, né? E eu estou na minha velocidade de mais uma coisa de cada vez, um minuto de cada vez, mas ela nem sabe disso. Então, eu já me preparo, porque eu sei que vem, assim, speed race, sabe? Assim, tipo, o giraia vai entrar dentro de casa, porque mãe, ou tia, ou avó, seja lá o que, você não fez isso, você não falou aquilo, porque você não me avisou, porque... Aí eu fico assim, como eu falo assim, no modo estátua, sabe? Fico no modo estátua, fico olhando assim para a pessoa. Isso, esse olhar não é de recriminação, não é de discórdia, é um olhar de eu estou te vendo. E é isso que é. E quando eu faço isso, eu sinto algo dentro, sabe? É muito interessante, porque quando a gente olha com esse olhar, aí a pessoa fala, no caso aqui, o familiar, né? Eu fiz alguma coisa, está se sentindo mal? Eu digo, não, só estou olhando como você é linda. Só isso. Me encantei.
Assim, o seu olhar me encanta. E aí eu entro com a minha programação neurolinguística, sim, para ver se a pessoa entende o que faz. Daí, não, eu sempre olhei assim, coisa e tal, daí já passa, deixa quieto. Dali 10 minutos a pessoa chega em mim e fala assim, vamos dizer, Kátia, eu não queria ter falado aquilo, ou eu não queria ter agido daquela maneira, né? E, e a pessoa, eu vejo o sofrimento da pessoa, a culpa que ela está carregando, e eu penso, e se fosse eu fazendo o que ela fez, o que eu gostaria de ouvir? Aí é o que eu falo para a pessoa, tá tudo certo, relaxa, tá tudo bem. Porque ela não está estudando a pessoa, sabe? Está num outro tipo de mundo, né? E eu estou tendo essa oportunidade de estudar aqui, então eu preciso, né? Eu estou em treinamento também, viu, gente? Eu vou me treinando assim para que eu não me oponha contra o mal, como está escrito lá em algum lugar. Não reaja, não ter reação, né? É melhor estar errado do que ter razão. Isso vem funcionando assim, bem legal para mim, sabe? Aí depois, né, eu sei que daqui uns dias a pessoa vem aqui em casa, já vem com mais clareza na consciência, porque ela sentiu algo, né, que foi a não reação, que ela não está acostumada a sentir isso. Aí fora no mundo, porque vamos combinar que o mundo tá como a nossa amiga falou, passa o carro por cima, xinga na rua, principalmente se a pessoa tem o cabelo branco, acha que, né, lugar de velha no asilo, é em casa, não sei fazer tricô, não sei o quê, né? Essas crenças todas negativas, não são nem limitantes, elas são muito negativas, muito negativas. Nega a pessoa, né, se ela não permitir, se ela se permitir, nega a pessoa o direito que ela tem de ser do jeito que ela está, onde ela estiver, né? Então, depois eu sei que a pessoa vem e, da maneira dela, ela vem dizer mais ou menos assim, olha, não era bem isso que eu queria ter falado. E sabe como é que eu faço? Porque não é a primeira vez que acontece. Mas, mulher, eu nem lembrava mais disso. Mas eu não lembrava porque eu não lembrava mesmo. Porque a primeira oportunidade que eu tenho, no caso, quando eu voltei do mercado, eu levei a pessoa na casa dela ali, que ela mora em frente ali, né? Passou sozinha aquela rua, eu entreguei ela em casa, então quando eu vim para casa, é claro que algo estava mexido dentro de mim por ter visto ela estar passando por uma violência, aí eu me recolhi, para eu não receber aquilo, quer dizer, de fato, de alguma maneira eu já tinha recebido, né, a respeito da senhora, mas eu não preciso ficar com isso dentro de mim. Aí eu me recolhi por uns 15 minutos, fiquei quieta, e a frase que veio foi assim, compaixão. A pessoa não sabe o que está fazendo. E aí eu, como se não tivesse acontecido. Passou aquela coisa que se eu não tivesse me priorizado naquele momento, agora eu vou olhar para isso dentro de mim, né? Eu estaria com isso até agora, no sofrimento, né? E eu me lembrei muito do nosso estudo, sabe? E como esse estudo de um curso em milagres está assim trabalhando dentro de mim, sabe? Eu vejo assim, eu sinto, eu percebo quando está tudo tranquilo, eu percebo quando não está tranquilo, e é nesse momento que eu me priorizo, quando não está tranquilo. Eu paro o que eu estiver fazendo, né? Para eu já não deixar isso criar raiz lá dentro, né? Porque já tem um tanto lá dentro, né? Já tem tantas, vai criar mais uma, deixa para tirar essa enquanto está molinha, né? E aí dá um sentimento, dá um sentimento de que está fazendo todo sentido nós estarmos estudando aqui. E que tudo é possível. Uma transformação em alguém, né? Por menor que seja, no meu caso é milimétrica, né? Mas eu já aceito isso como uma grande medida. Grata, gente. Muito bom, Kátia. Só para encerrar o que você disse, ó. E os resultados foram trazer paz aonde havia dor. E o sofrimento desapareceu para ser substituído pela alegria. O que você descreveu é o final, né?
ou seja, ele entra tudo que foi falado no parágrafo acima e ele fecha com essa frase, né? Veio trazer paz aonde havia dor, né? E o sofrimento desapareceu para ser substituído pela alegria. E é assim que acontece, né? Porque quando fala alegria, parece assim, mas, por exemplo, como você disse, eu vim, trabalhei para que aquilo não ficasse mais em mim. Então, ele trouxe uma serenidade interna, né? Que o maior problema nosso é que depois, às vezes, em algumas coisas como essa e várias outras, né, milhares que aconteceram conosco, a gente fica com elas guardadas num cofrinho, né? E aí, de vez em quando, tira. Por que isso? Ou seja, quando a gente começa a falar o passado, as lamentações, a gente tem que ficar esperto, porque o ego está entrando, como você disse, pela porta dos fundos, tentando nos tirar a nossa atenção e a nossa concentração, né? Então tá, gente, vocês querem fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa? Porque a gente está dando o horário aqui do nosso estudo, né? Hoje a gente não estudou muita coisa, mas eu acho que foi bastante... Foi assim, a gente ganhou uma compreensão sobre coisas e deu para tirar medidas boas sobre nós, né? E se ver o exemplo do outro sempre ajuda também, né? Porque é legal, porque a gente pensa assim, não sou eu que tenho momentos de insanidade, tá, gente? Porque no início é isso, a gente começa a ter momentos bons e de repente a gente volta para um momento de insanidade, fica pensando, nossa, será que eu estou mal? Será que eu estou isso? Não, a gente vai ver que não, nós teremos ainda alguns, né? Não vou falar vários, porque daí parece um montão, né? Mas alguns momentos de insanidade, né? E não há como. Mas aí que negócio, mas pensa antes, a gente era totalmente insano, agora são só momentos. É isso que é a diferença, né? Que eu acho ótimo isso, né? Então tá, gente, alguém quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa, senão a gente vai encerrar o nosso estudo, né? Por favor. Eu quero ser grata a todas, né, pelo estudo, pelas orientações, pelos seus depoimentos, porque sempre reflete alguma coisa no outro, e também pelo que a Sara falou ali no começo a respeito do curso, né, que vai ter aqui no canal. Um dia eu entrei nesse canal, né, e foi bem interessante, e hoje ainda eu estava olhando para isso, né, como eu estava, e como eu falo assim, como eu venho estando, como eu venho estando, sabe? Que algumas coisas já não fazem nenhum sentido para mim. Porque vão sendo trabalhadas, né? Eu sinto muita gratidão pelo nosso estudo, pelos tutores, né? Que estão aí nos orientando, cuidando de nós, né? Sempre presentes, né? E assim, que a gente possa observar mesmo que a vida espiritual é aqui. Foi isso que veio para mim. A vida espiritual é aqui e que está tudo certo. Porque a gente não veio com outro HD para mudar na hora. A gente cria um outro HD diferente. E até criar vai um tempinho, né? Eu passo por isso, todo dia. Todo dia tem um degrau para descer ou subir. Eu sou muito grata por esse estudo, muito grata mesmo, de coração, assim, a todos, tá? Paz e bem para todos nós. Muito grata, Sara. Ótimo, eu também acho muito bom, tá? Então tá, boa tarde a todos vocês, né? E obrigado pela presença. E alguns eu encontro no domingo. Até mais, gente. Um grande abraço. Gente, obrigada, viu? Um beijo. Tchau. Tchau.